como a Sara já referiu, esta apresentação enquadra-se dentro da Semana dos Parceiros do Roteiro de Minas, da qual o LEG também é parte integrante, também faz parte deste programa do Roteiro de Minas. Ah, como vamos ter um público diversificado, eu vou falar um pouco sobre o tempo geológico, em especial sobre o trilho geológico de Beja, uma linguagem que seja o mais simples e o mais inclusiva possível. Vou tentar então partilhar a minha apresentação. Está visível? Sim, sim, Luís. Bom, então esta apresentação vai ser essencialmente sobre o tempo, como se calcula o tempo em geologia e depois em particular o trilho geológico de Beja. Nesta primeira imagem de entrada podem ver uma representação dos componentes, digamos assim, do tempo em geologia, em que se faz referência às eras, aos períodos, às épocas, em que há uma referência sobre um valor de idade, neste caso em milhões de anos, e em que se refere também às diferentes espécies animais e vegetais que se desenvolveram ao longo da história da Terra. Esta imagem em particular reflete ainda dois dos principais períodos de extinção conhecidos na Terra, entre o Paleozoico e o Mesozoico, e depois entre o Mesozoico e o Cenozoico. Além desta, há muitas outras representações que tentam traduzir aproximadamente ao mesmo tipo de informação. Esta imagem do lado direito, por exemplo, realça a presença da espécie humana na história geológica. Refere também as eras e os períodos principais, refere os períodos de extinção, e há uma diferença, que é o modo como a representação do tempo está feita. Começa em 4540, portanto, na altura que se supõe ser a idade de formação do planeta, até ao presente. No entanto, esta representação do tempo não está à escala. Ao contrário, por exemplo, da figura do lado esquerdo, em que toda esta elipse que está aqui representada nos permite interpretar que o tempo geológico é muito mais antigo do que só toda a informação mais superficial, que é mais recente e que acaba por ser muito semelhante, mas a forma como está representada dá-nos a ideia de uma escala de tempo, em que os processos mais antigos se desenvolveram durante um período bastante mais longo no tempo. Aqui temos uma outra representação que não mostra as épocas ou os períodos, mas mostra os principais acontecimentos balizados por referências temporais. Os 2 bilhões, o bilhão, os 350, o 200, etc. Aqui é realçado mais os principais aspectos da evolução da Terra dentro destas caixas, digamos assim, sem ter uma dimensão e sem ter uma escala de tempo geológico. Em geologia, nós usamos como a nossa cábula para estas coisas esta tabela cronoestratigráfica internacional, que é uma tabela que é feita anualmente, pelo menos uma vez por ano, pela Comissão Internacional de Estratigrafia, em que podemos ver os termos oficiais, digamos, das diferentes eras, períodos, épocas, andares, etc., com a idade de referência que separa as diferentes unidades. Esta versão, além de ser oficial, também não está à escala para poder ter, enfim, representatividade. Nesta imagem, podemos ver uma série de acontecimentos que tiveram lugar no nosso planeta, alguns
há muito tempo atrás, outros muito recentemente. Eu pus aqui esta imagem para nós fazermos uma espécie de exercício, que é, há aqui imagens que nós não sabemos exatamente que idade é que este acontecimento ocorreu. Mas podemos estabelecer algumas relações de comparação entre eles. Por exemplo, sei lá, temos o imperador romano e sabemos que o imperador romano há de ser um evento mais antigo do que, por exemplo, a queda do Muro de Berlim. A queda do Muro de Berlim, por sua vez, também é mais antigo do que é, por exemplo, o aparecimento dos carros elétricos. Então, nós podemos tentar pôr todas estas imagens, não pelo tamanho, ou pela cor, ou pelo outro critério qualquer, mas por ordem cronológica. Então, se nós tentarmos colocar todas estas imagens por ordem cronológica, nós podemos comparar umas em relação a outras, mas se calhar haverá algumas em que nós conseguimos ser rigorosos. Por exemplo, temos aqui o terremoto de Lisboa, que nós conseguimos dizer que isto aconteceu no dia 1 de novembro de 1755, algures 10 ou 11 da manhã, ou meio-dia, alguns por aí. Haverá outros que nós temos uma ideia quando é que foi, mas não sabemos exatamente uma idade certa. Há outros que sabemos que foi de um período da história da Terra, mas que também não temos um rigor. Ou seja, nós vamos conseguir pôr todas estas imagens, estes eventos da história da Terra, por ordem cronológica. Alguns acontecimentos ficarão referenciados uns em relação a outros, enquanto outros terão uma idade muito concreta. Ou seja, temos aqui dois tipos de idade. Uma idade comparativa e uma idade, digamos que absoluta, que nos permite reconstituir todos estes acontecimentos. Um segundo conceito que é importante nestas coisas do tempo geológico é o conceito de escala. Enquanto nós, na atualidade, falamos às vezes em dias, em meses, em anos, mas numa escala de tempo que é muito curta. Quando falamos de outros acontecimentos, por exemplo, o Império Romano, o nascimento de Cristo, as cruzadas, esse tipo de acontecimentos, nós referimos-nos a eles em séculos. Foi no século II a.C., foi no século III, no V, no X, etc. Se recuarmos no tempo, à pré-história, por exemplo, então já falamos em milhares de anos. Quando falamos no Homo sapiens, no Cro-Magnon, etc., a nossa referência são os milhares de anos. Ou seja, vamos tendo aqui um conceito de escala no tempo que vai sendo cada vez menos rigoroso, ou cada vez a unidade é maior à medida que recuamos para o passado, em que recuamos no tempo. Em geologia, a nossa unidade de tempo são os milhões de anos. E mesmo assim, dentro dos milhões de anos, nós podemos ter processos geológicos que sejam rápidos à escala da vida humana e que todos nós nos apercebemos, como é, por exemplo, um sismo, um vulcão, ou um pouco mais lenta a dinâmica fluvial, a formação de meandros, a erosão costeira, ou a fusão de glaciares, ou outros processos que são muito mais lentos no tempo e que são difíceis de visualizar ou de presenciar à escala da vida humana, mas que temos indícios para conseguir reconstituir geologicamente esses processos, como o caso da formação e da erosão das cadeias de montanhas, ou a expansão dos fundos oceânicos, ou a tectónica de placas. Assim, tal como aquelas imagens que mostrei anteriormente, e a geologia, nós em geologia datamos todos estes processos também de duas maneiras, uma datação relativa e uma datação absoluta. A datação relativa permite-nos comparar unidades, formações, critérios, uns em relação aos outros, e a partir daí conseguir pôr os acontecimentos geológicos em sequência. A datação absoluta corresponde a um valor, é uma unidade, é um valor absoluto, é um número. Para podermos datar relativamente a aplicação na geologia de datação relativa, nós seguimos uma série de princípios a que chamamos os princípios geológicos. Eu vou falar dos 5 principais. Um deles é o princípio da horizontalidade. Ou seja, este princípio assume que quando uma rocha se forma,
uma rocha sedimentar, deposita os sedimentos que a vão constituindo, que resultam da erosão, do transporte pelos rios, depois da deposição numa bacia, estes sedimentos vão se formar na horizontal e, portanto, este princípio assume que todos os sedimentos se formam horizontalmente. Depois, o princípio da superposição. Este princípio assume que as rochas que se depositaram na parte inferior da sequência são mais antigas do que aquelas que se depositaram na parte superior da sequência, ou seja, o que se depositou em baixo é mais antigo, o que se depositou mais em cima é mais recente. O terceiro princípio, chamamos o princípio da continuidade lateral, ou seja, uma determinada unidade geológica que mantenha essas características lateralmente, ao longo de um espaço necessariamente finito, mas ao longo de uma continuidade lateral, essas unidades são as mesmas. Temos aqui este exemplo da praia da Ponta da Piedade, em Lagos, em que algumas unidades nós conseguimos visualmente fazer o prolongamento delas para outras secções da estrutura que estão isoladas por erosão. E, portanto, podemos visualizar uma continuidade lateral destas unidades. O quarto princípio é o princípio da interseção, ou seja, quando uma formação, uma rocha, interseta outra, a rocha intersetada é mais antiga do que aquela que intersetou. Temos aqui dois exemplos. Um exemplo é na zona do maciço de Sines, nos Gabros de Sines, em que existe uma rede filoniana densa. Essa rede filoniana não só corta os Gabros, como há relações geométricas de filões a cortarem-se mutuamente. O outro exemplo é talvez o local mais conhecido de Portugal do ponto de vista geológico, que é as rochas paleozoicas do grupo do Flix do Baixo Alentejo, sobre as quais se depositam as unidades do Triásico, na Praia do Telheiro. O quinto princípio é o princípio da identidade paleontológica. Este princípio indica mesmo que uma determinada unidade com um conteúdo fossilífero é equivalente a uma outra unidade com o mesmo conteúdo fossilífero. Isto é verdade para fósseis que tenham vivido, digamos, num curto período de tempo e, portanto, são bons fósseis de fáceis. E, portanto, havendo um determinado conjunto de fósseis, a que chamamos um cortejo fossilífero, que se manifesta num curto espaço de tempo em determinadas unidades, então todas as unidades onde encontramos esse cortejo, podemos dizer que são da mesma idade. Neste princípio, é utilizada aí uma técnica chamada palinologia, que tem a ver com esporos, com palinomorfos, ou seja, a datação destas espécies de esporos permite uma estratigrafia muito fina. Está aqui um exemplo de aplicação da datação dos pólenes em xistos negros da formação vulcano-sedimentar da faixa piritosa, neste caso em particular em Neves-Corvo, em que a datação destes fósseis permite identificar os horizontes em que ocorre a mineralização de sulfuretos maciços de Neves-Corvo. E quando falamos em datação mais rigorosa, estamos a falar de um intervalo de 2 milhões de anos. Ou seja, a presença de determinadas espécies guia, mais o conjunto associado, pode dizer-nos que entre os 359 e os 361 é a idade em que ocorrem os sulfuretos maciços na zona de Neves-Corvo. Isto é mesmo uma estratigrafia de alta resolução. Depois de nós sabermos estes princípios, o que temos a fazer é pô-los em prática. Aqui estão dois exemplos em que, a partir de uma série geológica, numa determinada região, em que há uma série de relações geométricas entre unidades, ou entre falhas, ou entre filões,
E nós conseguimos, a partir destes princípios, destrinçar a história geológica e ver o que é que aconteceu primeiro, o que é que aconteceu em seguida e o que é que aconteceu no fim. Ah, no que respeita à datação absoluta. A datação absoluta tem a ver com a existência de materiais radiométricos, ou seja, são determinado elemento é incluído numa estrutura cristalina do mineral quando este se forma, e por vezes esses elementos são estáveis, mas nem sempre são estáveis. E quando não são estáveis, há uma tendência a decaírem, ou seja, esse decaimento significa o quê? Significa que aquele elemento vai transformar-se numa substância que seja estável. Isto acontece quando o número de prótons e o número de neutrões num determinado elemento não é igual. É o que chamamos os isótopos. Por exemplo, os isótopos de carbono. O carbono 12 tem 6 prótons e 6 neutrões. Portanto, é uma substância que é estável. Já o carbono 14, por exemplo, já tem 6 prótons e 8 neutrões, ou seja, não é estável. E, portanto, este carbono 14 vai decair ao longo do tempo até atingir uma forma estável. Existe uma série de decaimentos radioativos que são importantes em geologia porque permitem precisamente datar alguns minerais. É, por exemplo, o caso do zircão, que eu falarei mais à frente. Temos aqui o exemplo de uma série de decaimento radioativo do urânio 238 para o chumbo 206. O que é que isto significa? Significa que, a partir do momento em que este urânio é incorporado no mineral e o mineral cristaliza, a partir desse momento, este urânio vai procurar a sua estabilidade. E a sua estabilidade, neste exemplo, leva cerca de 4,47 bilhões de anos. Ou seja, todas as transformações, porque o urânio 238 vai passar até chegar ao chumbo 206, elas são conhecidas, são quimicamente controladas ao minuto. E, portanto, quando nós usamos uma amostra e a colocamos num espectrómetro de massa que vai determinar as abundâncias de cada uma das espécies elementares, nós conseguimos saber, dentro desta série, qual é o ponto em que estamos. Sabendo o ponto em que estamos, podemos calcular a quantidade de isótopos pai e de isótopos filhos que existem e assim determinar quanto tempo passou e há quanto tempo é que se formou essa rocha. Há um conceito na geocronologia que é o tempo de meia-vida e que permite exatamente definir a quantidade de tempo em que metade dos isótopos pais se transformaram já em isótopo filho. Usamos o tempo de meia-vida precisamente porque esta taxa de decaimento é muito próxima da idade total expectável da Terra, e por isso usamos um tempo de meia-vida para facilitar esta interpretação. Existem vários métodos de datação, alguns são mais aplicados à geologia, nomeadamente a determinadas espécies minerais, algumas para rochas vulcânicas, outras para ígneas e metamórficas, mas também tem aplicação em águas subterrâneas, calotes de gelo e alguns materiais de natureza orgânica. Cada um destes métodos tem tempos de meia-vida diferentes e, portanto, a sua aplicação é, por esse motivo, também diferente. Além da geologia, apenas para estudar a história de evolução da humanidade, também há métodos de datação diretos e indiretos, ou neste caso absolutos e relativos, que permitem uma classificação e uma hierarquização dos diferentes tipos de hominídeos ao longo do tempo, estudando não só cinzas vulcânicas, como os dentes, cavernas, ossos, etc. O caso particular do zircão. O zircão é um mineral que tem uma capacidade de resistência a muitos processos geológicos. E porquê o zircão? Porque o zircão inclui o urânio na sua estrutura no momento da sua formação, no momento em que ele cristaliza. E o zircão tem outra característica muito interessante, é que é a sua estrutura interna. A sua estrutura interna mostra
uma espécie de anéis de crescimento, digamos assim, como se fosse uma árvore, e se nós datarmos desde a parte central do zircão até à zona mais externa, muitas vezes a idade é a mesma, se a cristalização foi rápida, mas muitas vezes nós temos variação. E esta variação não só pode mostrar o tempo que o zircão demorou a cristalizar, como também pode mostrar que depois de cristalizar, o zircão pode ter sido reincorporado numa câmara magmática ou ter sofrido metamorfismo, as suas margens foram dissolvidas e depois voltou a crescer novamente. Por exemplo, o que vemos nesta imagem aqui inferior esquerda, em que estas margens brancas são margens de dissolução e que representam uma história complexa de um único grão de um mineral. Isto pode significar, se nós fizermos um estudo em que, imagina este rebordo branco de dissolução, muitos zircões numa área vasta, isto pode nos indicar um período de metamorfismo ou um produto, ou um período de alteração hidrotermal, por exemplo, e portanto o zircão não nos dá só a idade da sua cristalização. Imagina que se ele pertencer a um pelotão granítico, pode nos dar a idade em que esse granito se formou. Mas se esse granito mais tarde, ou se os grãos pertencentes a esse granito mais tarde sofreram um processo geológico posterior, o zircão também nos pode dar essa informação. Isto falando nos zircões de origem magmática, de origem primária, digamos assim. Do lado direito, este gráfico mostra o caso se for uma rocha sedimentar. Uma rocha sedimentar, como sabem, é formada por materiais que são resultantes de erosão, de transporte, depois de sedimentação numa bacia, até formarmos um arnite, por exemplo, uma rocha sedimentar. E todos os materiais que vão ser sujeitos a esse processo são diversos. Podem ser os mesmos, como podem ser de origem diversificada. E quando nós analisamos as idades obtidas numa rocha detrítica, numa rocha sedimentar detrítica, nós, por exemplo, encontramos frequentemente este tipo de padrões. O que é que isto significa? Significa que temos uma série de populações de zircão que estão espalhadas, digamos, ao longo do tempo. Neste caso, o zircão mais recente tem 280 milhões de anos, ou seja, a rocha sedimentar tem que ser mais nova do que isso, não pode ser mais velha. E depois temos uma série de populações, algumas das quais bastante antigas. Se este conjunto de populações de zircão fosse aqui na nossa zona do Alentejo, diríamos que estes zircões mais antigos não tinham origem aqui. Ou seja, estes zircões sendo tão antigos, eles podem fazer parte de outra formação detrítica, mas a sua origem não é nas rochas que conhecemos atualmente como primárias, como rochas que fornecem materiais para deposição das bacias. Neste caso em concreto, muitos destes zircões são testemunho de ciclos geológicos anteriores e, portanto, foram remobilizados e voltaram a remobilizar e encontramos aqui. Na prática, o que é que isto permite? Permite reconstituir a paleogeografia de muitos continentes e de muitos processos geológicos a partir de pequenos grãos milimétricos. Então, com esta informação, tanto a informação relativa dos nossos princípios geológicos, como a informação absoluta que obtemos a partir da datação de rochas, nós podemos, à escala da nossa área de trabalho, o que é que aconteceu aqui? Peço desculpa. À escala da nossa área de trabalho, nós podemos fazer a história geológica da nossa área de estudo. Se sairmos da nossa área de trabalho e pegarmos em várias áreas de trabalho diferentes, o que é que nós podemos fazer? Vamos fazer uma análise comparativa, igualmente relativa, igualmente absoluta, e que pode nos permitir comparar regiões muito mais vastas, como é, por exemplo, esta imagem aqui em baixo, do lado direito, em que comparamos o Atlas marroquino com a zona de Ossa Morena. Se, mais uma vez, mudarmos a escala, então nós conseguimos, à escala global, usar o nosso tempo geológico, os nossos princípios, as nossas idades relativas e absolutas, e construir toda a história do nosso planeta
com base neste tipo de informação. Passando agora para o trilho geológico de Beja. Eu achei importante esta primeira informação porque suponho que o nosso público seja diversificado e, portanto, este conceito de tempo geológico, se calhar para algumas pessoas têm esse conhecimento, outras se calhar até trabalham com isto diariamente, mas que porventura poderá haver pessoas que não têm a noção do que é isto e de como se obtém e quais são as aplicações que daqui vamos ter. O trilho geológico é uma aplicação de tudo isto que eu falei. Na prática, é um trilho, ou seja, é um percurso, é geológico porque tem em conta o tempo. Basicamente, é um percurso em que vão ser mostradas rochas, litologias típicas do Alentejo, tendo em conta a escala do tempo. Este trilho foi construído no Jardim Público da cidade de Beja, no Jardim Gagotinho Sacadura Cabral, em que o conceito deste projeto foi uma parceria entre o projeto Atlanterra, com o LNEG e com instituições irlandesas, e que tinha por objetivo mostrar toda a geodiversidade do sul de Portugal, em particular na zona do Alentejo, e, portanto, promover as atividades culturais, científicas e as geociências junto dos estudantes, enfim, e do público em geral, com este conceito. Então, o que existe no Jardim Público de Beja é um trilho, ou seja, é um percurso, como eu disse, e este percurso contém painéis informativos, contém os chamados cubo do tempo com a informação de cada amostra, com informação detalhada, descritiva, e contém as amostras da própria rocha. Como referi, no âmbito do projeto Atlanterra, a cooperação com entidades da Irlanda serviu, digamos que, de inspiração para a criação deste trilho geológico em Beja. Vemos aqui outro exemplo, com os painéis informativos que foram criados, a existência das amostras e a sua referência com idades absolutas. Então, para a concepção deste projeto, o que é que foi preciso ter em conta? Foi preciso pensar, em primeiro lugar, na arquitetura do jardim. Como é que o jardim estava previamente construído, como era a sua existência, de maneira a tentar definir um percurso linear ao longo do jardim. Este percurso linear tinha que ter uma escala, e a escala usada foi 200 metros para exprimir 1000 milhões de anos. Se tivéssemos em conta esta mesma escala, mas para o início expectável da formação do nosso planeta, que seja os 460 milhões de anos, nós teríamos de ter um trilho com 920 metros. Ou seja, teria que partir desde a zona do hospital da cidade até ao jardim. E, portanto, este trilho representa, como disse, à escala 1000 milhões de anos, o que é equivalente ao Neoproterozoico. E porquê? Porque são estas as formações, as idades das formações que nós temos representadas na região Alentejo. Ora bem, para definir e para escolher quais seriam as rochas mais representativas para este trilho, por um lado foi preciso escolher, digamos que as rochas e as unidades geológicas fossem mais representativas, portanto, com garantia de geodiversidade e ao mesmo tempo de serem didáticas. Rochas tivessem um registro fóssil e também exemplos de recursos, nomeadamente da indústria extrativa. Em cada uma das estações geológicas, digamos assim, existe um cubo chamado cubo do tempo, feito em mármore de Triacho, em que em cada cubo é identificado o nome da amostra,
a sua tipologia e a sua idade em milhões de anos. Ora, quais foram as amostras que foram escolhidas para este trilho? Como disse, são todas da zona do Alentejo, desde a mina de Neves Corvo, à zona do Cercal, a zona de Santiago de Cacém, Vidigueira, Bringel, Pedrógão, até Barrancos. Geologicamente, estas zonas pertencem à zona sul portuguesa e à zona da Ossa Morena. E aqui estão as 14 amostras que foram escolhidas. Foram escolhidas, como disse, em função da sua geodiversidade, em função da sua diversidade no tempo, de maneira a serem representativas de diferentes períodos de tempo, uma diversidade também ao nível da sua tipologia, de rochas sedimentares, plutónicas e metamórficas, de terem conteúdo fossilífero também variado e, obviamente, sendo função do tempo, representarem as diferentes eras, períodos ou épocas. Assim, a metodologia utilizada foi escolher as amostras, selecioná-las, transportá-las, fazer a sua preparação, nomeadamente cortes, polimentos, envernizamento, e depois serem colocadas no jardim de acordo com a tal escala que tinha que ser cumprida, de maneira a ser representativa do tempo geológico. Foram também localizados os chamados cubos do tempo, foram criados painéis, folhetos e também páginas de divulgação. Aqui alguns exemplos dos trabalhos de campo para a aquisição das amostras. Este caso em concreto, na zona de Barrancos, para a aquisição de amostras dos xistos condólitos, do silúrico, de Barrancos. Mais um exemplo da Pedreira de São Luís, rochas vulcânicas félsicas, do complexo vulcano-cimentado devónico-carbónico. Outro exemplo de grauwackes, da formação de Mértola, de idade carbonífero, que ocorre praticamente todo o Alentejo. Mais dois exemplos, um de granito, da Pedreira de Pedrógão, outro de gabbro, do complexo ígneo de Beja, também de idade carbonífero, na zona de Berinjela. Ainda calcários bioclásticos do Jurássico, na Pedreira de Deixa o Resto. Calcretos, de idade miocénica, na zona de Berinjela. E ostraídeos, também de idade miocénico, em Alfundão. Os materiais mais recentes, neste caso os sedimentos aluviais do Rio Sado, de idade quaternária, foram incluídos dentro de uma caixa em acrílico, de maneira a que, enfim, não se mantivessem intactos e fosse respeitada uma espécie de coluna estratigráfica que permitia visualizar estes sedimentos. Aqui um exemplo dos trabalhos de realização dos cubos e a criação das respectivas legendas. Os painéis relativos a todo o trilho geológico, um exemplo aqui em concreto do Paleozoico, com conteúdo científico, imagens associadas, explicativas. Este trilho geológico foi inaugurado em 2011. Temos aqui algumas imagens dessa altura e da forma como o trilho ficou instalado no espaço. Estes dois cubinhos é o que chamamos o salto no tempo, em que este pequeno passo, digamos que isto que é a escala real, corresponde em que 1 metro são cerca de 5 milhões de anos. Mais um aspecto dos painéis e das caixas de acrílico com os sedimentos mais recentes. E as páginas de divulgação no Facebook e em folhetos. E pronto, obrigado pela vossa atenção. É isto.